Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Cena Legislativa, o meu, o seu, o nosso programa de debates que realmente importam e estão fazendo parte da agenda do dia no município, no estado, em todo o país. E claro, nós estamos trazendo aqui novamente um dos temas mais pedidos, mais aguardados, debater a saúde municipal. Estava falando aqui com o nosso convidado que é um tema praticamente inesgotável, né? A gente poderia passar horas falando sobre isso. E o nosso convidado é o secretário de Saúde do município de Fortaleza, urologista, ex-prefeito de Herutaba, uma figura que está aí, que assumiu esse desafio de colocar para frente uma série de projetos, investimentos da Prefeitura Municipal de Fortaleza e vai aqui bater uma bola com a gente sobre o atual momento da saúde do município de Fortaleza. Obrigado, doutor Galeno, pela acolhida, pelo abraço de estar aqui respondendo diante da gente sobre um tema tão delicado, tão importante e que faz parte do dia a dia da população, que é a saúde pública. Eu agradeço o convite, realmente, como você falou, é um assunto inesgotável, é sempre um prazer poder esclarecer, poder falar dos avanços, poder falar das necessidades. E nós estamos aqui para bater esse papo muito tranquilo e muito leve e tirar todas as dúvidas que possam surgir durante nossa conversa. Vamos começar com as primeiras provocações, né? A gente sabe que quando fala de saúde pública, está falando de uma série de temas, né? Que vão desde logística de medicamentos, saúde básica, primária, está falando também de exames, contratação de pessoal, qualificação de pessoal, por aí vai. Na sua experiência, né, agora na Secretaria Municipal de Fortaleza, eu sei que você tem outras experiências na gestão pública em outros momentos, mas agora no município de Fortaleza, atuando na Secretaria Municipal de Fortaleza, qual seria o principal desafio, doutor Galeno? Eu devo dizer que até para que as pessoas entendam com relação à saúde, nós temos a atenção primária, que são os postos de saúde, nós temos a atenção secundária, que são os hospitais, e a atenção terciária, que são os tratamentos de alta complexidade, como cirurgias neurológicas, cirurgias cardíacas, a oncologia. A atenção primária, que são os postos, é responsabilidade dos municípios. Sim. E aqui em Fortaleza, o prefeito ele definiu como uma das metas do governo dele, e realmente está sendo cumprido, o maior investimento em atenção primária na capital do Ceará. Nós temos hoje sendo reformados 96 postos. Nós temos, do total de 118, 96 postos sendo reformados. São 118 postos em Fortaleza. 118, nós estamos construindo mais 16, né, que iremos entregar até julho, se Deus quiser. E temos mais 6 carretas móveis, ou seja, você soma 118 com 16, com mais 6, que vai dar o total de postos de saúde em Fortaleza. E quando você fala em posto de saúde, você tem que pensar num tripé. Recursos humanos, aí fala-se o médico, a enfermeira, o técnico de enfermagem. Sim. Você tem que ter o medicamento e você tem que ter a estrutura física. Com relação aos recursos humanos, hoje, Fortaleza, nós temos perto de 500 equipes de saúde da família, 497. Hoje, nós temos, pela primeira vez, de algum tempo para cá, com todas as nossas equipes completas, inclusive com a possibilidade, às vezes, de um médico que tira, especificamente em relação ao médico, o médico que tira uma licença, ou que tira férias, nós temos, inclusive, quem possa substituí-lo. Então, a quantidade maior de médicos que nós tivemos na atenção primária, se não se salvo a memória, foi em 2019 com 460 médicos. Hoje nós temos 525. Então, assim, toda a nossa estrutura de atenção primária tem médicos no atendimento. Segundo, medicamentos, que também é outra prioridade, que não adianta ter o médico e ter a estrutura física se você não tem um medicamento. É importante que a população saiba que hoje nós disponibilizamos o aplicativo Mais Saúde Fortaleza. Você pode baixar no seu celular, procura lá no app Mais Saúde Fortaleza. E através desse aplicativo, Cleiton, a população sabe exatamente o estoque de cada remédio que tem em cada posto de saúde. Exemplo prático. Eu tomo losartana, por exemplo, eu tomo glifage, remédio para diabetes. Ao acessar o aplicativo, eu vou saber quantos comprimidos de glifage, por exemplo, eu vou ter lá no Zélia Corrêa, quantos eu vou ter no Marcial de Brito, quantos eu vou ter lá no posto do Floresta. Qual é a importância disso? Antes,
esse aplicativo ele informava se tinha ou não o medicamento naquela unidade de saúde. Muitas vezes o usuário saía de casa com a informação do sim. Chegava lá, não tinha mais. Hoje, ele tem a informação da quantidade exata de comprimidos. Né? Importante salientar que isso, Fortaleza já mostra faz quase 6 meses, já 7 meses, e que é uma obrigação de todo gestor público, a partir agora de fevereiro desse ano, que foi um projeto de lei do Senado, que foi promulgado pela Presidência da República. Todas as unidades de atenção de saúde SUS que tenham farmácia, ele tem a obrigatoriedade de informar o usuário a cada 15 dias a atualização do seu estoque. Fortaleza já faz isso há mais de acho que quase 7 meses, com um detalhe, é que o detalhe do o estoque exato e em tempo real. Então, às vezes as pessoas se admiram, porque, e é importante até que as pessoas saibam disso, porque é como se você estivesse abrindo as suas portas e mostrando à população o seu estoque de medicamentos. Claro. Né? Então, nós temos quase os 137, com raríssimas exceções de alguns medicamentos que não podem ser disponibilizados no primeiro momento, mas o resto todo disponibilizado no aplicativo Mais Saúde Fortaleza. No terceiro item que eu falei, recursos humanos, medicamentos, e o terceiro item que é a estrutura física, porque também não adianta você ter o médico, a enfermeira, e não ter o local para atender. Nós estamos reformando 96 postos de saúde, fazendo mais 8 novos, aliás, requalificando de forma total 8 postos, e entregando à população 16, como eu falei a princípio, novos postos. São novos, não são reformados. Fora o projeto Vem Saúde, que é um projeto que eu acho também revolucionário, que você tem as carretas e tem a entrega de remédio em casa. Então, são ações relacionadas à atenção primária que Fortaleza tem avançado muito nessa área. Secretário, a gente sabe que acompanha um pouco o debate que uma das grandes dificuldades na área da saúde, claro que em outras áreas, mas na área da saúde de uma forma mais crônica, é a questão do financiamento. Né? A gente sabe que, por exemplo, a Secretaria de Saúde de um município como Fortaleza, ela tem que atender a demanda da região metropolitana de Fortaleza. Então, eu acredito que quem está nos acompanhando sabe disso também, que a rede de Fortaleza, ela atende também, aí você pega o caso do JF, por exemplo, atende Maracanaú, atende Caucaia, atende... Na realidade, o JF ele atende o estado todo, né? Atende esse cinturão. O JF atende o estado todo, particularmente o JF, né? Assim, você fala um acidente lá na Serra da Ibiapaba, um grave acidente, vai ter que ir para o JF, não tem outro local, né? Então, assim, é um hospital, como você estava falando, é um hospital realmente que atende o estado todo e parte do Nordeste. Mas aí, é esse o ponto que eu acho interessante, a questão do financiamento, né? Porque a gente sabe que o financiamento na área da saúde ele é crescente, porque aí você tem aqueles os investimentos, né? Esses programas, tem um gasto permanente, porque aí você tem uma contratação de pessoal, insumos. Como é que existe algum tipo de parceria? Existe algum tipo de uma relação mais institucionalizada, por exemplo, da Prefeitura de Fortaleza com esses municípios da região metropolitana? Não vou pegar nenhum estado como um todo, vou nem para a Serra, não. Vou pegar a região metropolitana de Fortaleza, municípios como Maracanaú e Caucaia, que são municípios populosos, que o pessoal tem um trauma, corre para Fortaleza. Né? Quem está nos acompanhando aqui sabe disso. Isso é fato. Existe esse tipo de diálogo, secretário? Do ponto de vista prático, o que acontece com a saúde do país, de uma forma geral, né? O maior, digamos assim, a maior fonte de renda que é o governo federal, com o passar dos anos, ele foi transferindo essa responsabilidade para os municípios. Então, transferiu a responsabilidade, mas não transferiu o recurso. Né? Então, hoje, as políticas de saúde, de uma forma geral, elas são quase que totalmente bancadas pelos governos municipais, sem ter de onde tirar esse recurso. Então, é preciso que haja esse entendimento mesmo. Então, essa transferência do governo federal, governo estadual e governo municipal, acabou que, se você colocar num gráfico e ver a coluna do gasto do município com saúde, é lá em cima. Quer dizer, é inverso. O que é muito difícil de fazer saúde dessa forma. Ao invés de ter a coluna maior, o seu governo federal, onde tem um recurso, não. É invertido. A coluna maior é do município, que não tem recurso para isso. E para onde se transfere a maior parte dos impostos. Dos impostos. Mas não tem. E eu digo sem nenhum medo de... Até hoje, eu não vi nenhum governo, do ponto de vista prático, que tivesse assim, eu vou priorizar a saúde.
Realmente nós continuamos subfinanciados. É verdade, é preciso que ela seja dita. Eu não vi ainda em nenhum nível de governo federal, seja ele quem for, priorizando a saúde, como houve uma priorização de educação, que criou-se aquele financiamento per capita. A saúde, não. O que seria priorizar a saúde? O governo priorizar a saúde? É você criar um mecanismo de repasse per capita, é você criar mecanismos seguros de repasses, né? Um exemplo, hoje a saúde ela caminha muito através de emendas, o que não devia ser, porque você tem que ir atrás da emenda. Então, se eu sou município A e consigo, você é município B, não consegue, aí eu fico diferente de você. Então, isso não é equidade, entendeu? Então, houve um erro, e está acontecendo. Algum tempo atrás, tentou-se criar o cheque da saúde, que também foi fadado ao fracasso um pouco tempo. Então, não é... Os municípios sofrem muito com isso. Trazendo aqui para a nossa realidade, do ponto de vista prático, assim, de repasse dos municípios que utilizam o serviço de Fortaleza, não funciona. Funciona muitas vezes no sentido de dizer assim, nós contribuímos... Não, a despesa é toda de Fortaleza, né? Já citei o Zé Frota e cito muito o Zé Frota, citei há pouco tempo. O Zé Frota hoje custa mais de 50 milhões ao município. Desses 50 milhões, ele vai quase 36 milhões de folha mês, né? De toda essa despesa aí, o Estado, para você ter uma ideia, entra com 6 milhões mês, ou seja, um percentual desse tamanho, o governo federal com outro percentual. Então, o município arca com toda a maior parte da despesa do Zé Frota para atender a população do Ceará. E nós não podemos deixar de atender, é lógico. Mas o problema do financiamento, ele existe. E assim, enquanto não houver uma priorização, sabe, de emendas obrigando que o governo federal repasse o recurso, que nós pudéssemos ficar mais independentes de situações, emenda ajuda, lógico, é importante que haja, né, e faz parte da política, mas seria necessário uma prioridade maior dos governos do ponto de vista de recursos, efetivamente de recursos. E aí os municípios sofrem, Fortaleza também não é diferente. Fortaleza tem uma característica, Cleiton, que nenhuma capital do Nordeste tem, poucas capitais do Brasil têm. Nós temos 10 hospitais próprios. Recife, se eu não me engano, tem 3. Salvador tem 1. Então, Fortaleza tem 10 hospitais próprios, né? Tem o José Frota, tem os hospitais, os 3 Gonzaguinhas, os Frotinhas, o Hospital Infantil, o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Então, é uma rede hospitalar gigante para uma cidade. Sim. Isso envolve custos. Claro. Então, hoje, Fortaleza consegue segurar essa situação com muito esforço, com muito sacrifício, porque no duro, a obrigação do município seria a atenção primária. Isso. Então, nós temos a obrigação de fazer a atenção primária, que está sendo feito esse investimento, como eu lhe falei. Mas Fortaleza tem 10 hospitais e não tem como abandoná-los, né? Próxima semana, provavelmente, o prefeito deverá estar anunciando em breve a entrega do Frotinho de Messejana. O hospital vem todo reformado, vem todo no ar-condicionado, todo como a população merece. Vem no modelo de gestão do Einstein, né, do Hospital de São Paulo, do ponto de vista de gestão de fluxo, de rotina. Então, assim, mesmo com essas dificuldades, eu acho que o prefeito tem avançado muito na saúde, né? Ele lançou recentemente o chamado tuk-tuk dos remédios, né, que são aqueles triciclos, e eu costumo dizer que o triciclo ele apaixona quem os vê. Né? Você vê eles passando, bacana. Você fica olhando assim, admirado, eles são elétricos, né? Sim. E esses triciclos, eles estão fazendo a entrega de medicamentos em casa. No primeiro momento, nós estamos fazendo para pacientes com traumatismo raquimedular, aqueles pacientes que não podem se deslocar, que a princípio, no outro tempo, teria que ir no posto para receber. Então, nós estamos dando a prioridade para esses pacientes. Claro. Basta que ele faça a adesão ao recebimento. Né? Amanhã o prefeito deve estar lançando a ampliação desse serviço. Né? Ou seja, o prefeito está cumprindo uma promessa que muita gente prometeu e não conseguiu cumprir. Eu até entendo que não tenha conseguido mesmo. Então, precisou que ele priorizasse mesmo e ele está botando na prática a entrega de medicamento na casa das pessoas. Muito bacana. Secretário, talvez dos momentos em que a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza mais destacou, eu lembro na pandemia, a gente da imprensa estava fazendo a cobertura quase que diária, e a Secretaria Municipal de Saúde, ela apresentava os relatórios diariamente com precisão. Eu achava muito bacana porque a gente tinha dificuldade de ver isso no Rio, a gente tinha dificuldade de encontrar isso em Goiânia, e todo dia você tinha lá um painel
né? E muitas vezes até detalhado, né? Quais eram as regiões da cidade que você tinha maior incidência de Covid e achava aquilo legal. Hoje, a gente está vendo Belo Horizonte com uma explosão de casos de dengue. A gente está vendo São Paulo com explosão de casos de Covid-19. Qual a situação hoje, né? A gente sabe que Fortaleza já enfrentou um número explosivo de casos de dengue no passado, né? A gente vê até nas redes sociais as pessoas até se perguntando porque Fortaleza era destaque nacional. Você acompanha isso de perto, claro. Você vê isso. Como é que está a situação hoje de Fortaleza, pegando a rede, pensando na rede em termos de viroses, Covid-19, dengue? Hoje pela manhã, coincidentemente, eu tive numa ação lá no Conjunto do Ceará, bem no limite com Caucaia. Uhum. Lá nós, é uma ação chamada de Fronteira. Fizemos isso no Maracanaú há uns 15 dias atrás, hoje foi em Caucaia. Então, esse é um trabalho assim que envolve os nossos agentes de endemias, ou seja, de Fortaleza, os agentes de endemias de Caucaia. Legal. Há um tempo atrás, essas regiões elas eram, como não tem um muro definido, aqui é Caucaia, aqui é Fortaleza, então muitas vezes ficava a dúvida de quem era a responsabilidade, ou de quem seria a responsabilidade pelo atendimento daquela região. Então, hoje nós fazemos assim, a responsabilidade é nossa, é minha, Fortaleza, e é sua, Caucaia. É minha, Fortaleza, e é sua, Maracanaú. Então, pra você ter ideia, nós juntamos 160 agentes de endemias de Fortaleza, com 50 agentes de endemias de Caucaia, para visitar 7 bairros, comum aos 2, bairros comuns aos 2 municípios, que é uma ação assim, que traz muita positividade, porque eram regiões que tinham uma incidência de mosquito, de proliferação de mosquito muito grande, porque ficava, de certo modo, abandonada aquela região. Então, Fortaleza trabalha diuturnamente o combate à dengue. Não é agora. Aliás, é o ano todo. Nós entregamos na semana passada, na quinta-feira, de 21 novos veículos para o combate à dengue, para os agentes de endemias, 21 veículos só para o combate à dengue. Nós fizemos a entrega de material de farda, de óculos, de bota, enfim, de matéria de EPIs com relação ao trabalho também de combate às arboviroses de uma forma geral. Fizemos a distribuição também de uma gratificação para os agentes de endemias que estava para ser entregue, e nós entregamos retroativa a 2020. Né? Então, assim, são maneiras de dar condição de trabalho ao agente de endemia. Então, você me pergunta como é que está... Profissional da base, né? Da base, que está lá na casa, que está no quintal, que está na sala, que está orientando o dono de casa, a dona de casa, né? Então, quando você me pergunta como é que está a situação hoje dessas viroses, eu diria que nós estamos numa situação... eu não falo nunca a palavra tranquila, mas nós estamos numa situação, assim, de números que... refletem o fruto do trabalho desses agentes, mas também a atenção que a população tem tido com relação ao seu quintal. Então, Fortaleza hoje é destaque, nós estamos há mais de 10 anos sem quadro de epidemia de dengue, acho que há 11 anos sem epidemia de dengue, né? Então, isso é fruto do trabalho, né? Fortaleza agora também continua esse trabalho, como eu estou dizendo. A situação é tranquila? Eu não digo tranquila, a situação ela está dentro de um trabalho que está sendo feito, mas nós não podemos baixar, eu gosto muito de dizer isso, nós não podemos baixar a guarda e bater no peito e dizer assim, não precisamos fazer, a população fique tranquila que nós vamos fazer tudo. Não é assim. Precisamos sempre ficar atentos. É o pneu no quintal da sua casa, é a calha, é o vasilhame, é aquele depósito que não foi esvaziado, então precisa ficar atento, né? O poder público, a prefeitura tem feito muito trabalho dela nesse aspecto, vide as ações que o prefeito fez na semana passada, exatamente para ajudar nesse combate. Mas aí é importante que há interação da população. E aí quando você fala, que você me perguntou, a região metropolitana, nesse aspecto, aí assim, nós estamos em parceria com o Maracanaú, parceria com o Caucaia, isso é uma parceria técnica, independente de divisão política. Né? Inclusive, uma orientação que o prefeito nos dá, é importante que a população seja atendida, não olhe a cor do perfil daquela gestão. Então, hoje foi Caucaia, semana atrasada, Maracanaú. Então, são várias ações que estão sendo feitas com relação à dengue, que faz com que Fortaleza esteja nessa situação. É de tranquilidade, entre aspas. Nós não podemos baixar a guarda.
Isso é muito importante que a população tenha essa consciência. Perfeito. Secretário, em praticamente cada uma das suas falas, você cita sempre o capital humano, né? Que são os recursos necessários. Você falou agora do agente de endemias, é aquele que está lá e tem contato com as famílias, é o técnico de enfermagem, é o médico. A gente viu que a Prefeitura de Fortaleza está fazendo concurso, fez agora recente, né? O maior da história. Nós fizemos, é o maior da história, nós encerramos as inscrições recentemente, 65 mil inscritos para 2.241 vagas para todas as áreas de saúde, né? Que é através da FAGEFOR, que é a Fundação de Apoio à Gestão em Saúde em Fortaleza. E que vem também nesse modelo, vai também assumir, já assumiu, está assumindo gradativamente o Frotinha de Messejana, sim, exatamente com a assessoria do Einstein. Então, o Frotinha de Messejana ele vai ser um modelo diferente. Agora, o importante, às vezes as pessoas falam assim, o Einstein, aquele hospital, o Einstein é o 20º melhor hospital do mundo. Só que o Einstein, ele tem experiência em serviço público. Ele tem vários exemplos aqui no Nordeste, ele tem em Salvador, em que eles dão essa orientação, essa assessoria, aí definem rotina de trabalho, definem fluxo. Ótimo. Então, o Frotinha de Messejana vem nesse modelo de gestão Einstein. Então, quando você fala em recursos humanos, realmente nós chamamos profissionais para atenção psicossocial, nós chamamos para o Zé Frota. Tem a qualificação desses profissionais, secretário? Sim. Aí, quando você fala em qualificação, eu preciso falar também em outro projeto que o prefeito vai já entregar à população, que é a nossa Escola de Saúde Pública, né? Sim. Fortaleza vai ser a 4ª capital do Brasil, ou 5ª capital do Brasil a ter uma escola de saúde pública. O prédio está em fase avançada, já é público, mas o prefeito vai anunciar, logicamente, ele já fez o lançamento. Geralmente inclusive, tem um estado, né? O estado tem, mas Fortaleza também vai ter a sua. E aí, essa escola de saúde pública vai exatamente de encontro à sua pergunta. A qualificação de profissionais, com realização de residência, de cursos, de pós-graduação, de aperfeiçoamento. Então, a nossa escola de saúde pública, ela foi lançada ali na Praia de Iracema, ali onde era o antigo prédio do TRE. Sim. Ali em frente, ali bem na área, inclusive qualifica a área, né? Então, ela vai ser... Quando inicia, secretário? Tem previsão? E nós queremos entregar em breve. Está avançando. Ela já existe do ponto de vista oficial, ela já nasceu, né? A obra está caminhando, as reformas, e vai ficar assim uma escola de destaque aqui no estado do Ceará, inclusive já com a possibilidade de convênios até com entidades fora do Brasil, já está sendo inclusive feita essa tentativa de convênio. Perfeito. Que a gente sabe que esse capital humano ele tem que ser permanentemente qualificado, né? Desde claro, lógico. Porque assim, não adianta... Você pode ter o prédio bonito, a escola bonita, aliás, o posto bonito, o hospital bonito, se não tiver qualificação, que as pessoas precisam ter empatia, né? Isso é fundamental. Para quem trabalha em saúde, tem um detalhe para quem trabalha em saúde que eu acho o seguinte: você precisa sempre se colocar no lugar do outro, né? Eu fui gestor de hospital aqui em Fortaleza também há algum tempo, e eu falava muito isso para os meus colaboradores dos hospitais. Rapaz, quando chega uma pessoa aqui, às vezes com a paciência curta e é natural, doente, se coloca no lugar dele. E aí, se você se colocar no lugar do outro, fica mais fácil você entender, né? Se você fizer esse esforço, naturalmente você vai entender a necessidade que aquela pessoa está passando. E aí não adianta a gente ter posto de saúde bonito, hospital bonito, padrão Einstein, carreta, remédio em casa, se o nosso colaborador não tratar bem o usuário, né? Muitas vezes o paciente vai atrás de uma coisa e nem consegue, mas foi bem tratado, ele sai satisfeito. Então, eu acho que isso é fundamental, e a escola vem também nesse sentido, de qualificar e orientar para que as pessoas possam prestar um atendimento de qualidade. Perfeito. Secretário, o tema é inesgotável, como eu tinha dito aqui no começo, a gente tem uma série de questões para abordar, mas eu quero encerrar, a gente já falou sobre o presente da saúde no município, dos investimentos que estão ocorrendo, já falou do passado também, falou das epidemias, mas a sua visão para o futuro, assim, qual é a sua visão enquanto gestor e médico, né? Que tipo de os investimentos estão sendo feitos, a gente está vendo, isso é fato, mas o que Fortaleza precisa em termos de atenção especial
para avançar mais no futuro, para ser destaque, ser colocado como referência nessa área? É bom salientar que Fortaleza, com relação à atenção primária, hoje é a quarta capital do Brasil em atenção primária, né? Fortaleza também lançou um programa, Cleide, eu sei que está terminando, mas eu acho que é importante, que faz parte, eu vou dizer por quê, da chamada... Você fala a quarta tamanho da rede de equipamentos? De qualificação pelo Ministério da Saúde. De equipamento também. Aliás, Fortaleza é a quarta capital do país que mais investe em saúde. Sim. Então, assim, quando você pergunta o que é que você vê o futuro, nós precisamos inovar. Né? Não pode deixar de ter o remédio, o médico, as pessoas, o prédio, mas precisa haver inovação. Você precisa otimizar recursos. Claro. Nós temos uma ação chamada Segunda Opinião, que também é uma inovação, que eu sou muito fã desse programa, que é exatamente o seguinte: eu estou lá no posto de saúde, eu sou médico, estou lá atendendo, como um médico generalista, e você chega, por exemplo, com a queixa de uma lesão de pele. Então, algum tempo atrás, eu lhe encaminharia para um dermatologista, seria para uma fila, essa fila, muitas vezes, você não conseguiria atendimento. Então, hoje, Fortaleza disponibiliza, para todo médico que está na atenção primária, 10 especialistas aqui de retaguarda. Então, se você chega lá com a lesão de pele, eu bato uma foto da sua lesão e mando para o especialista que fica na Secretaria de Saúde, na nossa secretaria, e em 48 horas o médico responde para mim que lesão é essa, e eu respondo para o paciente que lesão é essa. E, ao mesmo tempo, o tratamento. Então, chamada segunda opinião. A gente tem o cardiologista, o dermato, o ginecologista, o mastologista, o psiquiatra, o hematologista, o urologista. Então, são 10 especialidades. Bacana. Qual é o sentido prático disso? O sentido prático é assim, é aquela paciente que chega no posto e o médico descobre um problema no coração e aí ele fica assim, você vai ter que ir para uma fila do cardiologista. Aí a pessoa, agora eu sei que eu tenho que ir. Aí quando chega lá na fila tem 20 mil pessoas. Qual é o objetivo desse trabalho? É exatamente reduzir essa fila e só irá para a fila aquele que o próprio especialista disse que é necessário que ele vá. Uhum. Tá? Você chega com um nódulo de tireoide lá no Bom Jardim, por exemplo. O médico lá, ele pode consultar o endocrinologista a respeito da sua queixa do nódulo de tireoide e ele mesmo orientar para você. Por que eu dei esse exemplo? Porque isso é o caminho da saúde de uma forma geral. É a inovação, é o uso do recurso tecnológico para facilitar a vida das pessoas. Todo o setor da vida, ele está nesse caminho, nessa trajetória. E a saúde não pode ser diferente. Muito mais ainda a saúde, porque os recursos eles são esgotáveis. Saúde não tem preço, mas tem um custo, e alto. Ou faz-se a inovação, no sentido de otimizar recursos, ou nós não avançamos em nada. Então, eu cito a segunda opinião que nós já fazemos em Fortaleza, e que cada vez mais ele precisa ser massificado, e isso é uma maneira de você resolver problemas que o paciente não resolveria. Então, a orientação que nós já estamos passando para aqui os médicos da atenção primária, só encaminhe para o especialista aquele que passou pelo especialista. Perfeito. Tá? E qual é o outro sentido prático disso, concluindo aqui o raciocínio? É que se eu sou médico lá na atenção primária e eu peço a opinião dos colegas, eu começo a aprender também. Claro. Então, eu tanto resolvo o seu problema como paciente, como eu também me qualifico. Sim. Então, é a chamada segunda opinião. Assim, são 2 programas, esse é o Segunda Opinião, o outro programa. Aliás, eu sou fã de todos, mas é porque por conta do alcance social. Sim. É o nosso consultório na rua, né? Hoje nós temos 12 carros rodando em Fortaleza, atendendo pessoas em situação de rua. Aquelas pessoas que não têm mais documento, não adiantava ir para o posto de saúde, que não tem o documento para fazer, e o consultório na rua faz esse trabalho. Nós estamos com quase 100 mil atendimentos. Fantástico. Começou ano passado, ampliamos, nós tínhamos uma equipe, passamos para 6 equipes, que vai lá no local onde aquelas pessoas estão, dando mais dignidade, devolvendo que essas pessoas perderam, né? Então, é outro programa também que eu sou, assim, há uns 15 dias atrás nós também acrescentamos no programa a entrega de absorventes, que não era uma ação da saúde, mas nós fizemos questão de trazer também, entregar o absorvente àquelas pessoas que precisam de absorvente que estão em situação de rua. Então, são muitas ações em saúde, como você disse, que o assunto é inesgotável e a gente acaba se empolgando e falando demais. Perfeito. Secretário, suas considerações finais aqui para o nosso programa. Agradecer o espaço, estamos sempre à disposição para debater saúde de forma bem tranquila. Sabemos que precisamos avançar.
Nós avançamos um bocado já, com certeza, mas precisamos avançar mais e nunca acharmos que está tudo feito. Longe disso, o que nós temos a mais absoluta certeza é que nós precisamos trabalhar sempre para que nós possamos melhorar a vida das pessoas. Perfeito, gente. Depois dessa fala leve, lúcida e bem didática do nosso secretário de saúde do município, encerramos agora mais um episódio do nosso Cena Legislativa. Vejo você no próximo programa.